Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos resolver aqui uma questão do concurso para auditor fiscal da Receita Federal de 2003 sobre classificação de mercadorias e o sistema harmonizado. A questão que a gente vai resolver hoje é sobre classificação de mercadorias, mais especificamente sobre o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, conhecido como SH, ou Sistema Harmonizado. E a questão tem um enunciado curto, mas alternativas super extensas. Então ela é um pouco cansativa pelo tamanho das alternativas, mas não é uma questão difícil, é uma questão fácil e chega a ser até mal elaborada, porque bastaria você saber uma ou duas informações corretas que você acertaria a questão. Então as alternativas não foram bem truncadas a ponto de dificultar a resolução. O enunciado diz: o sistema harmonizado distribui as mercadorias em alternativa A, seções e capítulos, certo? 21 seções e 96 capítulos compõem o sistema harmonizado, a nomenclatura do sistema harmonizado. Isso não resolve nada, porque em todas as alternativas tem essa mesma expressão, seções e capítulos. Então é uma parte desnecessária que está em todas as alternativas. Bastaria na leitura você riscar em todas as alternativas, porque se está em todas não te ajuda em nada. Dos quais 3 foram reservados para utilização futura. Bom, agora começa a ter divergência entre as alternativas. Quantos capítulos foram reservados para utilização futura no sistema harmonizado? Um único capítulo, o capítulo 77. Tudo bem que tem 2 outros capítulos que foram reservados para utilização pelas partes, que são o capítulo capítulo 98 e o capítulo 99. 97 trata de obras de arte, antiguidade. Então, os capítulos 98 e 99 estão reservados para utilização pelas partes, não é utilização futura pelo sistema. Então está errada já a primeira linha da alternativa A. 3 foram reservados pela utilização futura. Não, um único reservado para utilização futura. Veja que se você tivesse certeza dessa informação, você iria lá para B, 3 reservados para utilização pelas partes. Não. São 2 pelas partes e 1 para utilização futura. Alternativa C, 1 foi reservado para utilização pelas partes. Beleza, o 77. E 2 foram reservados para utilização futura. Negativo, foi 1 para utilização futura, o 77. E 2 para utilização pelas partes, o 98 e 99. Errada também a C. A D, 3 para utilização futura, não. A gente já viu aqui que o correto é o que está lá na alternativa E. 1 para utilização futura, o 77. E 2 para utilização pelas partes contratantes, o 98 e o 99. Então, se você tivesse certeza disso, você acertaria a questão com a primeira linha, não precisaria ler nada do que vem depois. Mas a gente está aqui para resolver a questão inteira, e vamos seguir. Então, a alternativa A diz: seções e capítulos, dos quais 3 foram reservados para utilização futura, a gente sabe que isso não é verdade. Possui 6 regras gerais de interpretação, certo? São 6 as regras gerais interpretativas do sistema harmonizado. E 2 regras gerais complementares. As regras gerais complementares não são do sistema harmonizado, elas são no âmbito do Mercosul. E servem para o 7º e para o 8º dígitos, que não são do sistema harmonizado. O sistema harmonizado tem só 6 dígitos em sua nomenclatura. Okay? Então, problemática também a parte seguinte aqui. O texto da descrição das mercadorias é precedido por um código composto de 6 algarismos, joinha, isso aí mesmo, separados da seguinte forma, joinha também, os 4 primeiros, ponto, os 2 últimos. Indicando os 2 primeiros o capítulo, de fato, os 2 primeiros indicam o capítulo. Os 4 primeiros a posição, correto também, os 4 primeiros dígitos do código do sistema harmonizado representam a posição. E os 2 últimos a subposição, que pode ser de primeiro nível ou de segundo nível ou composta. A subposição de primeiro nível é o 5º dígito, que pode ser aberta ou fechada, sendo aberta
traz também um sexto dígito, que é a subposição de segundo nível. Então, o quinto e o sexto dígito são subposições. Então, essa parte final está correta. Eu tenho subposições de primeiro nível e segundo nível. Mas eu tenho dois erros na alternativa A, então. O primeiro erro é que 3 foram reservados para utilização futura. Isso não é verdade. E o segundo erro é que tem regras gerais complementares. O sistema harmonizado não tem regras gerais complementares. A nomenclatura comum do Mercosul é que estabeleceu regras gerais complementares. 2 erros, então, na alternativa A. A alternativa B, seções e capítulos dos quais 3 foram reservados para utilização pelas partes. Não, 2 pelas partes, 98 e 99, e 1 para utilização futura, o 77. Possui 6 regras gerais de interpretação e 1 regra geral complementar. Também não. Possui 6 regras gerais de interpretação, das quais as primeiras 5 regras se prestam para a determinação da posição. E a 6ª regra diz que o que você usou para determinar a posição se aplica mutatis mutandis para as subposições, quinto e sexto dígito. É isso que diz a regra complementar número 1 no âmbito do Mercosul, que também se aplica mutatis mutandis para determinar o 7º e 8º dígito, que não são do sistema harmonizado, mas sim da nomenclatura do Mercosul. Né? Então, a regra complementar número 1, a regra complementar número 2 trata de embalagens, né? De estojos, de produtos que acompanham, de entornos que acompanham o produto. Essas 2 regras gerais complementares são do Mercosul. Então, errada também a parte da regra complementar, e errada a parte da utilização pelas partes, que são 3, quando na verdade a gente sabe que não são. O texto é precedido por um código composto de 8 algarismos. Outro problema aqui, são 6 algarismos. Ah, professora, a nomenclatura comum do Mercosul tem 8. Exato, a nomenclatura comum do Mercosul tem 8, mas a nomenclatura do sistema harmonizado tem 6. A gente aqui no Mercosul aproveita esses 6 e agrega outros 2, que correspondem ao item, 7º dígito, e o subitem, 8º dígito. Os 2 primeiros o capítulo, os 4 primeiros a posição, o 5º e o 6º a subposição, e os 2 últimos o item e subitem. A nomenclatura comum do Mercosul tem item e subitem, a do sistema harmonizado não, só vai até o 6º dígito. Errada, então, a alternativa B também. Alternativa C, seções e capítulos dos quais 1 foi reservado para utilização pelas partes e 2 para utilização futura. Ele trocou, né? São 2 para utilização pelas partes, o 98 e 99, e 1 para utilização futura, o 77. O texto de descrição das mercadorias é precedido de um código composto de 8 algarismos. Mesmo furo da anterior, não são 8, são 6 algarismos. Tá? Então, ao invés de 8 algarismos, são 6. Segue ali, indicando os 2 primeiros o capítulo, os 4 primeiros a posição, 5º e 6º subposição, e o 7º e 8º, mesmo erro da alternativa anterior. Está trabalhando como se a nomenclatura do sistema harmonizado de 6 dígitos fosse a nomenclatura comum do Mercosul, que tem 8 dígitos. Tá? Então, o mesmo erro na B e na C. Derivado. Seções e capítulos dos quais 3 foram reservados para utilização futura. A gente já viu que não são 3. Tá? Então, por isso que eu disse que a questão é mal formulada. Bastaria você saber essa primeira informação que você acertaria a questão. Possui 6 regras gerais de interpretação, perfeito, e 1 regra geral complementar, negativo. O texto da descrição é precedido de um código composto de 8 algarismos. De novo, mesmo problema. Ou seja, o simples fato de você saber que o sistema harmonizado só tem 6 algarismos e que 8 são o sistema harmonizado mais os 2 que a gente pôs no Mercosul, também já faria você reduzir a questão a 2 alternativas, que seriam a A e a E. Tá? Também, então, errada a alternativa D no que se refere à composição. Não tem item, não tem subitem. Sistema harmonizado tem um código tão somente de 6 dígitos. E, por fim, a alternativa E, que é a correta. Seções e capítulos, dos quais 1 foi reservado para utilização futura, o 77, 2 para utilização pelas partes contratantes, o 98 e 99, possui 6 regras gerais interpretativas, exato, 6 regras gerais de interpretação. O texto da descrição é precedido por um código composto de 6 algarismos, certo, separados da seguinte forma, 4, pontinho, os outros 2,
indicando os 2 primeiros o capítulo, joia, os 4 primeiros a posição, perfeito, e os 2 últimos, o quinto e o sexto, a subposição, que pode ser de primeiro nível ou de segundo nível composta. Corretíssima, a alternativa E, que é a alternativa que você deve assinalar como correta nessa questão. Se você gostou da resolução dessa questão ou gostaria de ver alguma questão resolvida sobre legislação aduaneira ou comércio internacional aqui no Portal Aduaneiro, deixa aí seu comentário, a solicitação da questão a resolver, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro e acompanhe também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde você encontra postagens diárias.